Olá, meus amigos, estamos em mais uma gravação do nosso canal Democrático e hoje nós estamos aqui, vamos falar de um tema que promete esquentar o nosso inverno, não é isso, Náudio? É isso mesmo. É, Hoje vamos elevar um pouquinho aqui a temperatura, vamos dialogar com a sexóloga Valesca. Seja muito bem-vinda, se apresente. Muito obrigada, obrigada pelo convite, em primeiro lugar, né? Eu sou Valevska, educadora sexual. Na verdade, tudo começou assim, porque eu tenho uma distribuidora de produtos eróticos, a DSS, e há 15 anos atrás a gente montou essa distribuidora. E vendo a necessidade, assim, de entrar mais em contato com o cliente, entender um pouco mais sobre o comportamento do consumidor, eu me tornei sexóloga. Até porque hoje em dia a gente precisa estar na rede social, né? E eu precisava saber responder esses seguidores. Então, fiz o curso e me apaixonei pela área. Agora eu tô aqui, assim, estudando cada dia mais. Então, Valipska, né? E a gente carinhosamente vai chamar de Vá, né? Que como ela é conhecida também Já nas tô redes acostumada. sociais, né? E a gente queria falar um pouquinho, né? Entender um pouco mais sobre essa questão do sexo que ainda, né? Para vocês terem noção, né? Nós estamos tentando uma pessoa para falar desse tema já há um bom tempo, né? Tem um bom tempo. A gente tenta conseguir alguém para falar e é algo que a gente ainda vê que existe um tabu muito grande para falar sobre sexo, né? Em todo o tempo, vamos dizer assim, né? É, então a gente queria já iniciar o nosso diálogo aqui, já falando, né, sobre como que é esse tabu perante a sociedade ainda, né? Como que a gente pode iniciar o nosso podcast aqui Uhum. falando já as dificuldades que tem de se falar, né? E todo o cuidado que muita gente tem em falar, né? Então eu penso que é o momento da gente entender qual que é a visão da sociedade para você, enquanto uma profissional que está ali lidando, né? E para nós também aprender um pouco mais, né? Nós que eu e minha esposa que somos casados já há 25 anos, começar a entender um pouco mais esse universo aí que tem tudo que faz crescer o relacionamento. Sim. Sexo é um tabu muito grande, né, gente? Assim, e tudo muito pautado por religião aqui no na nossa cultura. E, assim, pra vocês terem uma ideia de tanto que é tabu, a pessoa que quer trabalhar com sex shop, mesmo ela, pergunta se a entrega é discreta. Pensa bem, entrega é discreta, Valevska, que trabalho com isso há 15 anos, pra mim, todo mundo tem que saber que eu trabalho com produto erótico. Pra mim, todo mundo tem que saber que eu sou uma sexóloga. Então, me chamar pra palestra, pra podcast, né? É assim que eu Sim, me divulgo. Só que quando a pessoa entra no mercado, ela tem todo esse. Mas o que que eles vão pensar? O que que minha mãe. Como que eu vou falar pra minha mãe que eu trabalho com isso? E eu tô falando de trabalho. A gente nem tá falando sobre sexo mesmo. Uhum. Porque, assim, vamos supor, uma pessoa que tem um relacionamento aberto, pra ela falar isso abertamente pra sociedade, muito mais difícil ainda. Mas a gente pensa muito no que o outro vai pensar, como o outro vai agir, né? E tem muitos mitos também. São mitos, é um tabu muito grande, mas é isso, né? A gente tá aqui pra gente quebrar esse tabu. Porque falando sobre isso abertamente, a gente colocando ali as cartas na mesa, a gente trazer para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais, né, desse universo da sexualidade, a gente quebra tabu. A gente tá E aqui hoje para muitas isso. vezes, assim, o pessoal quer conhecer mais sobre o assunto, né? Sobre o que envolve o sexo, mas tem vergonha do que realmente o outro vai pensar, É, né? Tá muito relacionado ali à promiscuidade, né? muito relacionado. Assim, o preconceito é assim, né? Tá E, muito relacionado à na verdade, promiscuidade. da mesma forma que existe um rótulo para o corpo feminino, vamos dizer assim, o corpo masculino, existe um rótulo também, porque a pessoa, então, o homem ele tem que ser homem, ele não pode ser bi, a mulher ela tem que ser mulher realmente, ela não pode ser bi, a mulher trans, ela tem que realmente ser a mulher trans, ela não pode também gostar de mulher. Então, assim, acho que a questão do rótulo que a sociedade coloca nas pessoas, isso dificulta. Acho que na verdade não dificulta, né? Acho que anula muitas pessoas que vivem em uma infelicidade.
de vida, né? Porque vive uma vida, muitas das vezes, que não é. Por mais que no momento que nós estamos, né? Nós estamos aí, como posso falar assim, com o movimento aumentando para que as pessoas sejam livres, vamos dizer assim, e escolham o caminho, mas eu ainda penso que esse rótulo anula muito, muito, até mesmo dentro da própria família, né? Ah, com certeza, é o que eu falei aqui, né? Por exemplo, mulher e marido. Quantas vezes a gente dialoga com relação às nossas fantasias, os nossos desejos? Como é difícil chegar para o outro, às vezes, e falar que tem uma fantasia que ela sai ali daquele comum que a gente está Uhum. acostumado, né? Não estou falando de fantasia de vestir de enfermeira, não é nesse sentido. Mas, assim, uma fantasia, por exemplo, de um homenagem ou cropofagia, né? Quando envolve coisas que a gente não está acostumado a ouvir todo dia. Sim, Então, assim, dela chegar, por exemplo, pro marido para falar, mas o que ele vai pensar de mim? E vice-versa, né? Então, assim, tudo é muito pautado, relacionamento, fantasias, etc., na comunicação, né? E a nossa comunicação é muito falha no dia a Muito, dia. muito falha. A gente tem essa dificuldade de colocar para o outro, assim, de uma forma livre. Entre um casal, deveria ser uma coisa um pouco mais natural, né? Ontem eu tava vendo, porque passou o Dia dos Namorados recentemente, então eu tava vendo sobre combinados nos relacionamentos. O combinado não sai caro, né? sim, Mas tem que ser combinado, porque Tem que ser muitas vezes combinado. a pessoa não senta com a parceria para ter ali aquela conversa sobre a relação, sobre o que um gosta, o que não gosta, quais são os limites. E é isso. Por quê? Porque é um tabu. É um tabu a gente falar de sexo, é um tabu a gente falar sobre fantasia, sobre o nosso imaginário, nossos desejos mais íntimos, né? E isso vai fazer toda a diferença no relacionamento. E você, enquanto assim, sexóloga, você também dá essa orientação, passa essa orientação, né? As pessoas te buscam para esse fim, para essa orientação? As pessoas buscam muito para entender um pouco assim, por que que eu tô sem desejo, o que acontece, porque muitas vezes, como a gente não fala sobre isso, onde que elas vão procurar informação? Ou num filme erótico, né? E aí, quando elas procuram um sexólogo, é para lidar com aquela dor que ela não sabe onde procurar, assim. Elas, maioria das vezes, pelo menos mulheres, elas vão procurar sobre libido, mas aí elas vão começar a entender um pouco mais, assim, sobre relacionamento, porque quando a gente fala de libido é multifatorial, né? E, e aí elas procuram pensando numa coisa, deve ser o anticoncepcional. E aí na hora que vai ver, na verdade, ela não tem tanto prazer no relacionamento e junta com né, o relacionamento já não tá tão legal e vai virando uma bola de neve. Ou então é uma pessoa que tá muito cansada. E também para entender se é normal, sabe? Eu penso assim, eu gosto disso, isso é normal? Será que. Porque assim, é sobre aquilo que a gente falou. Como a gente não tem abertura para conversar nem com a parceria, Uhum. quem dirá com uma amizade, né? E às vezes a gente sim. fica ali, assim, sabe? Será que é normal? Será que é comum? Porque onde a gente tira informação, né? Muitas vezes no pornô. E o pornô, ele não é muito pauta, não Não, é vida real. Ele é não. uma encenação que é feita ali para agradar uma certa parte da população. Então, E, E e esse, deixa eu abordar uma coisinha aqui. Vamos ressaltar aqui quando você falou que a questão da mulher, né? Que é a que mais procura, né? é, Você é a mulher, gênero mulher, né? é. É, vale lembrar que a mulher, ela sempre foi ali proibida, né? De não se tocar, de não sentir prazer e dar prazer ao parceiro, né? Uhum. O homem não, o homem por ter a genitália ali exposta, né? Ele qualquer coisa, né? A mulher às vezes ela chega numa certa idade que ela nem nunca se tocou, ela não conhece, não sabe como que é a vagina. Isso é importante também, né? O conhecimento do próprio É. corpo, né? Isso Auto, é o importante. autoconhecimento ele tá muito ligado aí nesse lado. E como você falou, a mulher ela cresce assim, fecha as pernas, não toca Isso. isso, é sujo. E a gente sai de um 8 para um 80, Uhum. porque a gente sai da infância em que a gente não pode nem tocar, nem É. olhar, mal mal a gente lava. E vai pra. Depois que casa, como é que funciona? A gente tem que ser ótimo entre quatro paredes, a gente tem que entender tudo, dar prazer ao outro. sim, E uma coisa que eu
penso muito, assim, que eu acho preocupante, é que a mulher sempre está muito preocupada com o prazer do outro. Muitas vezes, ela não quer saber, assim, ela não estuda por que que eu só tenho orgasmo que eu não tenho orgasmo na penetração, somente com o estímulo clitoriano. Ela não está ali estudando para ela ter mais prazer. Normalmente é assim, qual produto que vende? Produto para dar prazer ao homem. Ela tá procurando sempre assim, eu quero um adstringente para ficar mais apertada, para o outro ter mais prazer. Sexo oral para eu fazer no outro. Então eu E vou comprar ela um vai gelzinho ficando, e né? ela vai ficando. Aí assim, realmente é difícil da gente ter prazer, porque se eu cresço, né, sem me tocar, sem me conhecer, masturbação tem inúmeros mitos envolvendo a Sim. masturbação. Eu cresço assim, sem me tocar, sem me conhecer. Chego lá, quando na fase adulta, tô colocando um caminho muito óbvio, assim, que a maioria das Uhum. pessoas. Lá eu não sei onde procurar informação. Tô sempre muito preocupada em dar prazer ao outro. Por quê? Porque eu tenho que segurar. Porque se ele não tem em casa, ele vai procurar na rua. Não é isso que a gente escuta? É, Sim. Então, gente, é muito difícil pra gente ter prazer. E aí é quando as mulheres se veem totalmente sem libido e vão procurar ou um psicólogo, mas muitas vezes os psicólogos não estão preparados para atender as pessoas nesse sentido, porque elas também têm suas questões, né? Os psicólogos têm as suas. Às vezes eles não estudaram sobre isso, não sabem como abordar, eles têm. As pessoas são tímidas para falar sobre isso. É um tabu na sociedade. Sim. Então, muitas vezes, o terapeuta vai, né, só esconder ele de ladinho, ou então lidar de forma superficial. Por isso que é bom, assim, se a pessoa tem alguma questão a tratar, ela procure um profissional que tenha uma especialização nessa área, sabe? Não precisa ser necessariamente um sexólogo, porque o sexólogo vai lidar ali mais realmente nessa parte do sexo em si. Mas se tem uma coisa envolvida, assim, né, com infância, enfim, para mim, terapia é vida e todo mundo deveria fazer mesmo. Sim. Sim. Mas se tiver uma questão sexual envolvida, que trate com uma pessoa que tenha uma especialização nessa área. Então, o sexo, eu penso que ele é igual vamos pegar uma festa. Você vai lá, antes você tem todo aquele cuidado em preparar, né? Tem que ser bom durante e tem que ser bom depois também. Então, assim, ó, e aí eu acho que falta hoje dentro assim, de alguns casamentos, não são todos. Porque, na verdade, as pessoas acham que a gente está com 25 anos que somos casados, né? Completa esse ano agora. Se você não conversar e não compartilhar o seu dia, o que que você pensa, como você quer, as suas fantasias, o seu casamento, ele vai ficar a mesma coisa, que são 25 anos. Ou seja, É. são muitos dias, são muitos meses junto, e a criatividade sua vai acabando, né? E por mais que a gente tenha todo esse cuidado, tem dias que ainda falta, porque você chega cansado, a mulher às vezes não está bem, o marido às vezes está com vários problemas, e aí você tem que esquecer aquele momento, sentar e conversar e curtir o momento. E às vezes acho que falta muito isso, como a gente já falou, acho que historicamente, né, o mundo machista, né, ele Uhum. continua ainda fortemente, né? Uma Então, forte. assim, e o que falta realmente, que eu penso, é que se as pessoas não sair desse mito, né, que a mulher e o homem, né, eles precisam ter o mesmo interesse tendo no casamento, né, a instituição casamento tende a falir. Hoje a gente já vê um pouco mais a gente estava até comentando ainda há pouco os bastidores, as dificuldades que tem das pessoas assumir um relacionamento, sair de casa, então, né? E eu penso que um dos fatores é esse. Pô, mas eu vou ficar casado 10 anos com a mesma mulher? E aí? As coisas estão mudando muito, né, gente? Sim? Na geração dos nossos pais, nossos avós, assim, dos nossos avós, não existia separar. Sinto não. muito, escolheu errado, né? Vai ficar aí pro resto da É vida, isso. porque é isso, é assim que funciona, o homem é assim mesmo, né? Que muitas mulheres falavam. Na geração dos nossos pais já mudou um pouco, já começaram os divórcios, né? A pessoa não aguenta para sempre, como tá ruim, mas ela já pode sair. Na minha geração, na nossa, as pessoas já ficam ali um pouco mais balançadas, porque a gente tá no meio termo, né? A gente tá vendo os mais novos que não querem sair de casa, não querem ter relacionamento, não querem. E a gente vê também nossos pais que tinham aquela cultura de não separar e tal. Então talvez a gente ainda entenda um pouco que relacionamentos não são uma linha reta.
né? A gente vai sempre ter altos e baixos, tem fases, realmente. A gente precisa entender isso, porque tudo na vida são fases. Por exemplo, quando nascem os filhos, que é muito normal, né, daquela estremecida, porque alguns casais têm muita dificuldade ali com essa chegada, a readaptação. A gente, não somos mais só mulher, somos mães, e pais ainda estão se adaptando. Nós tivemos aquele tempo da gestação para adaptar. Então, é isso, assim, relacionamentos são altos e baixos, mas cada dia que passa, a gente está estudando mais, entendendo mais a nossa sexualidade e está se adaptando aí à sociedade. Quando a gente vê a geração que está por vir, eu penso no meu filho que tem 5 aninhos. Vai ser completamente diferente. Eu fico imaginando que muitas pessoas não vão se casar. Acredito, né? E a gente vê também que o sexo está diminuindo bastante, assim, né? A gente vê a tecnologia chegando, a dificuldade de nos relacionarmos, porque estamos muito nas redes sociais. Quando o Tinder chegou, nossa, maravilha, Tinder e tal. Hoje em dia, quantas pessoas vocês não escutam assim? Ai, que preguiça do Tinder, né? As pessoas têm preguiça de se relacionar, assim, de realmente se entregar, de se envolver. Enfim. Realmente que é o fast food, né? Rápido, né? Vamos comer rápido. É isso mesmo. E aí tem aquele negócio, às vezes a pessoa também quer rápido, e aí encontra com uma pessoa que não quer, e, enfim. Assim, eu penso, é um pensamento meu, né? Assim, e eu acho que é da convivência. Eu penso que tem muitos casais que realmente transam porque é obrigação, né? Mas tem muitos casais também que transam porque gostam, Com né? Você certeza. espera assim, dia do eu espero o dia inteiro pra chegar em casa. Mas cada vez né? mais tem sido porque gosta, graças a Deus. Porque gosta, né? Então, assim, eu penso, eu vejo que realmente, apesar de tudo, eu vejo que nós estamos num momento de evolução, né? Acho que um momento, por mais que as pessoas acham que tanto o corpo masculino como o corpo feminino está muito exposto na rede social, mas eu ainda penso ainda que você vê o outro, é um atrativo por N fatores, não só pelo o corpo, o corpo padrão, vamos dizer assim, mas por qualquer tipo de corpo. Acho que isso é chamativo para os dois, né? E o que eu sempre falo, a gente não tem a obrigação de postar tudo que um casal faz, né? E não é fazer para postar, é postar porque fez. São situações diferentes, né? Então, eu penso que o momento que o ser humano está hoje, que se falam muito sobre sexo, né? Só que ainda existe o tabu que tem ainda aquele medo, né? Que, não podemos falar isso, não podemos fazer isso, porque é o que o outro pensa. Infelizmente, a gente é refém disso. Por mais evoluídos que somos, ainda acho que e aqueles que não são, que não é, né? Caso o Rick Martin, né, que a vida inteira se escondeu, né, depois que falou que era bissexual, assim, virou motivo de piada, de chacota, ou seja, é uma opção dele que ele quis, né, ele era um símbolo sexual, mas ele quis expor que não precisaria, né, mas só que ele se sentiu bem, né, e aí ficou toda essa situação de Julgamento, julgamento, né, e as pessoas julgam. Julgam muito, né? Existe todo um preconceito, né? E principalmente falando sobre a bissexualidade, eu tava ouvindo um podcast, sou muito fã de podcast, gente, e falava sobre a invisibilidade, né, do bi, porque assim, quando a pessoa diz que é bi, o outro pensa assim, é gay. Não é? É uma invisibilidade, né? Como se não pudesse realmente. E a não binaridade também, eu acho que é muito interessante, porque a gente não está preparado para lidar com isso. Sim. Ontem uma amiga estava me contando que o pai foi procurado pelo RH da empresa e o RH perguntou: olha, eu tenho uma pessoa aqui para contratar, gostei bastante e tal. É uma pessoa não binária, isso te incomoda, porque vai lidar diretamente. Acho que se não me engano, era uma estagiária, né? Eu tenho dificuldade. Uma estagiária dessa pessoa diretamente, do pai. E aí o pai. Não, claro que não me incomoda, eu só queria saber como eu vou tratar as coisas, né? Porque assim, imagina como a cabeça dele para associar tudo isso. Mas eu achei muito interessante que ele lidou de uma forma bacana, né? E quis saber, assim,
E aí eu falei assim, e qual conselho você deu, amiga? Ah, falei assim, ó, quando chegar, pergunta qual é o seu nome. Só naquele início de conversa você vai entender como deve tratar. Porque basicamente é isso, né? Você percebe o pronome que a pessoa usa para si mesmo e continua o papo, pronto. E a melhor forma também é conversar. perguntar, né? Você pergunta como você quer ser tratada, né? Ser chamada, né? Porque uma coisa a gente já chegar impondo ali que, como se diz, tratar no masculino, tratar no feminino, uma coisa que a pessoa não se sente, nem ela se identifica. Às vezes ela vai se identificar como homem hoje, como mulher amanhã, mas a sociedade ainda não está muito preparada para isso e eu acho que é normal mesmo. Mas é o que eu falei, que quando vier a geração do meu filho, é que a gente vai se impactar bastante, porque mesmo a nossa geração ainda não tem a cabeça tão aberta assim. E a gente vai aprender muito, graças a Deus. Infelizmente não tem como quando a gente fala de um tema que traz toda essa questão desse tipo de pauta, vamos dizer assim, questão que fala sobre questão sexual, sobre pessoas trans, não tem como não falar de política. Com o aumento da política conservadora A que vem polarização, né? da polarização, você, se, você como profissional, você acha que isso pode dar uma regredida no futuro? Ou você acha que onde está não consegue mais ter uma regressão, vamos dizer assim, uma... Eu acho que já há uma... Porque, assim, os conservadores, eles... Assim, eu vou dizer, eles estão assustados, mas é isso, sabe? Eles têm que fincar seu pezinho aqui. Opa, peraí, tô sendo empurrado, tem que fincar o meu pé aqui. E aí dá esse choque cultural, né? Que a gente tem os conservadores aí tentando manter a sociedade como tá. Até porque é muito mais fácil a gente lidar com uma sociedade previsível, Sim. né? Quando a gente fala aí de relacionamentos abertos, de gênero, transgênero, etc. É tudo muito novo, então a gente tem dificuldade de lidar com o novo. Mas não tem como. É como falar que não, Uber não pode porque é taxista, etc. Não tem como. Acontece, é uma evolução, na minha opinião. Manter resistência, né? Manter resistência. É uma forma de combater todo o preconceito aí, é fazer o que a gente está fazendo, né? É dialogar, trazer as pessoas para conversa, que querendo ou não, vai ter alguém ali para ouvir, querendo saber, mesmo que seja ali no seu cantinho ali, a pessoa quer saber, ela só não quer se expor. Né? E pode ser também que a pessoa tenha uma mente mais aberta, escuta a gente, aprende um pouquinho e leva isso para outras pessoas que têm uma mente um pouco mais fechada. E tá tudo certo, né? Assim que funciona, a gente só tem que falar. Isso mesmo, só falar. Pessoal, hoje nós estamos conversando com a Walewska, ela que é sexóloga, também é empresária aí, tem uma loja de produtos sex shop. Então você aí que é casado, namora, ou tá sozinho, né? Procura lá, a gente vai deixar a rede dela aqui, onde você pode segui-la, onde você pode encontrar os produtos. Vamos lá dar um salto? Vamos dar uma... vamos lá. Vamos esquentar um pouquinho mais. Vamos esquentar um pouquinho mais, pegar um pouquinho mais ali no que eles chamam de proibido, que é falar sobre o homenagem, né? É proibido? Para muitos. Para muitos. Nossa, você tá falando, né? Nós não. Vamos seguir. Para nós não. Mas vamos lá. Por que o homenagem, né, é considerado ainda um tabu? Por que você acha assim, que tem relação com mais de um? Qual que é a sua visão? Com certeza é um tabu muito grande a gente falar sobre relacionamentos, entre aspas, fora, né, do comum. Do padrão, vamos do dizer padrão. assim. Eu estava procurando essa palavra, padrão. Do imposto. Exato. Do imposto. Porque antigamente relacionávamos muito mais abertamente, mais livremente. Mas a partir do momento que a gente precisa fincar o pé no chão, a gente precisa certificar que, por exemplo, eu tenho um terreno e esse terreno precisa passar para o meu sucessor, meu herdeiro. Então, eu tenho que me certificar de que aquele filho realmente é meu.
foram feitos casamentos fechados, né? Relacionamentos monogâmicos, enfim. Questão de religiosidade e por aí vai. Uma sociedade monogâmica também, eu mencionei isso mais cedo, é uma sociedade mais fácil de lidar, é uma sociedade mais previsível, enfim. E existe todo um tabu com relação a sexo, né? Então, quando a gente fala de troca, é assim, surreal na cabeça, né, das pessoas mais conservadoras. E sim, é um grande tabu, uma grande dificuldade aí das pessoas de lidar com isso, então é bem visto assim com muito preconceito, né? E volta naquela questão também do machismo, né? Peraí, como que é isso? A gente vai. Patriarcado, Exatamente, a gente vai colocar mais uma pessoa aí. Quando é uma mulher. Ah, não, mas uma mulher pode. Mas como um homem não é. pode. E a gente tem que entender que há vários. Há vários nichos, vamos dizer assim, né? Aham, Ou vários tipos de menagem, né? Ou seja, um procura mais uma mulher, outro procura casais, outro procura casal ele e ele, outro procura casais ela e ela. É, e o que a gente vê é que as pessoas elas gostam disso, né? O casal em si, quando descobre, isso, eles acabam que eles gostam realmente, né? Hoje a gente pega vários sites que tem, né? As pessoas vão lá, é, fazem os seus encontros, né? E aí postam, e com isso tem uma vida, vamos dizer, uma segunda vida, né? Uma sim, vida que eles queriam que fosse explícita, porque assim, para todo mundo aham, saber como que é, mas que infelizmente eles colocam em um ambiente fechado, às vezes sem identificação de quem são, porque devido à questão do julgamento dos outros, né? E aí é que vem aquela questão, né? Se vale a pena viver essa vida, né? Ou uhum, seja, como que nós podemos ser felizes dessa forma, né? uhum, Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver. E aonde vem, é onde que eu penso que as terapias, como você falou, uhum, elas são importantes, né? O são. apoio do profissional como você, a sexóloga, como que consegue ajudar uma pessoa que vive numa situação dessa? A gente tem que entender até onde a gente está disposto a, a passar aí a segurar essa informação pra gente, né? Porque assim, às vezes vai ser melhor pra mim realmente viver assim, porque a minha parceria tá sabendo e tá tudo certo. Entre a gente tem uma turma, vamos supor, né? É, e tá tudo bem. Já tem gente que se sente preso. Mas por que que eu não posso, né, assim, colocar na minha rede social? Porque às vezes a pessoa gostaria de ter, por exemplo, uma rede social para procurar outros casais. Então, a gente tem que entender até onde é confortável pra gente lidar com isso, né? Aí é via terapia mesmo, não tem como te dar outra saída. Mas é muito nesse caminho, né, de autoconhecimento mesmo. Tanto de corpo, como a gente falou mais Uhum. cedo, mas nesse autoconhecimento do que é bom pra mim, de onde eu tô confortável, de porque tem muita gente que, assim, nossa, eu não gostaria de ser visto. É louco pra ir numa casa, por exemplo, numa balada liberal, mas, nossa, nunca que eu gostaria de ser visto na porta de uma casa dessas, sabe, dessas. Então, É. existe todo um julgamento. Olha só, a pessoa tem vontade, mas ela não tem coragem pra. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante em todos os sentidos. E você que tá aqui em BH, né? Aqui em BH é cheio de casa assim, gente. Eu nunca fui. Mas que a gente pesquisou, tem muita diversão para quem Tem, gosta, tem né? muita diversão. Tem. Tem E muita diversão diversão. boa. Existem aplicativos, existem baladas, Sim. existem turmas, né? É, assim, para quem quer conhecer esse universo, existe todo um universo a ser conhecido mesmo, e aplicativos, e enfim. E como você mesmo falou, né, sobre a comunicação. Se a pessoa, né, se o casal tá a fim de fazer, né, uma homenagem, né, se for um acordo ali entre eles, que tem que ser, né, É. tem ali algumas regrinhas que às vezes o casal coloca, né, Uhum, eles colocam algumas regrinhas, importantíssimo. né, se eles se permitem viver essa situação, né,
posso falar até é prazer mesmo, né? Aham. Isso é bom, é válido, É né? válido. É válido, é saudável. A gente tem que tomar o cuidado sempre de entender se eu quero isso ou se eu tô cedendo a uma vontade do Uhum. outro Exatamente. explicitamente, né? Porque assim, o que acontece muitas vezes? Um dos dois tem a vontade de viver algumas coisas e o outro nem nunca pensou. Normalmente os homens, né, que querem às vezes ter uma outra, uma outra relação, outras experiências, é a palavra certa que eu gostaria de procurar. E chega pra mulher, é só um exemplo, tá, gente? Porque pode ser o contrário também. Uhum. Então, o homem tá ali, quer viver novas experiências, chega pra mulher e, né, olha, o que você acha de a gente viver isso e tal? A mulher que nunca tinha pensado, muitas vezes ela se vê assim, peraí, será que eu vou perder a minha parceria se eu não aceitar? Mas eu não tenho vontade disso. Então, a gente tem que entender aí até onde eu quero ir, mas também abrir um pouco a mente para algo que pode ser interessante. Pelo menos pensar, né? Assim, acho que é interessante. E a partir do momento que você viu que não, realmente eu quero, acho que vai ser interessante pra gente e tal, vai ser positivo, aí é diálogo, muito diálogo. Como vocês falaram, limites, né? Porque agora a gente não tem que imaginar que não vai haver um desconforto. Porque muitas pessoas, eu ouço muitos podcasts com relação a isso, sabe? Relacionamentos abertos, swing, etc. E o que eles falam é assim, mas você não vai sentir ciúme? Você não sentiria ciúme? Não, ninguém falou que não vai. E num relacionamento fechado também não existe ciúme, Sim. né? O negócio é diálogo, que é tão difícil pra E gente. ter uma cabeça aberta, É, saber que o negócio vai rolar ciúme vai e ter. que você tem que se controlar e saber realmente que está preparado para essa experiência. Pelo que a gente viu, foi mais ou menos isso, né? Porque se você não tiver esse, esse pensamento, essa mudança de hábito, vamos dizer assim, Uhum, dentro do seu relacionamento, se não tiver essa segurança, você não tiver essa certeza que é sexo só ali, uhum, que é prazer momentâneo, que a sua vida conjugal, o seu casamento vai muito além disso, né? é. Desse ato que vocês estão fazendo ali, eu acredito que a pessoa pode até tentar. Caso contrário, né? Você estaria pronta para me ver com outra mulher? Aí, viu? Não é uma pergunta que a gente consegue de cara Não. Se responder. Muitas vezes a assusta, gente tem né? que pensar Exatamente. e tá tudo bem, né? A gente não Mas precisa pode ter uma pensar resposta até, assim. até domingo. Sei não. Sei não. Com a Ai, outra mulher, não sei. Mas quem sabe? Não sei. Mas, Há possibilidades, Aí, né? ó. Há Aí, oh, ó. possibilidades. e assim, outra coisa que é interessante a gente mencionar é que a gente vai lidando ali com esses desconfortos e adaptando a relação a esses Sim. desconfortos. Aí vem o combinado não sai caro, que é muito Isso. importante, mas para ter um combinado existe todo um diálogo por trás. E também a gente precisa de um pouco de maturidade para entender de onde vem esse desconforto, né? Hoje, escutando um podcast, aí a mulher fala assim: eu fiquei incomodada de vê-lo com outra. Na hora, porque foi na frente dela. Na hora eu não me expressei e preferi entender de onde vinha o meu desconforto. Depois ela entendeu que o desconforto era pela idade, porque a outra era mais nova, era mais, tava com um corpo mais padrão, né? E aí ela percebeu que o desconforto veio Insegurança. dela, da insegurança dela com o corpo dela. E na hora de trazer isso pro parceiro, ela trouxe de uma forma diferente. Porque ela já estava ali com aquilo maturado dentro dela, né? E o que o parceiro pode ajudar com isso? Poxa, pode não ser, às vezes, na minha frente, né? Ou então, peraí, eu comigo tenho que estar mais segura. Às vezes o outro traz um elogio, que é algo que ela, nossa, né? E uma coisa também interessante, que eu acho legal trazer aqui, é sobre essa insegurança, né? Quando a gente tem um relacionamento fechado, porque assim, muitas vezes ele é fechado para uma só das partes, né? Sim. Sim. Porque, convenhamos, Só eu tá tô. combinado com uma parte que Não é. fechado. Quanto mais eu pergunto para as pessoas qual a porcentagem que elas acham que existe de traição, esses dias até a gente soltou um post sobre isso na DSS. Mas eu me assusto, sim. Porque para mim era tipo assim: 40% das pessoas traem. Aí eu vou conversando e eu fico assim, não, então não é 40, deve ser 50. Não, deve ser 60, deve ser 70. Aí eu fico assim, cara, não é possível. Sabe? Quanto mais eu converso sobre isso, mais eu fico um pouco impressionado. E aí, existe toda uma insegurança, né, nesses relacionamentos fechados. E porque, assim,
será que o outro me traz? Será que... Mas a partir do momento que você abre o relacionamento, o outro tá com você porque ele quer. Sim. Concordo que ele poderia, a qualquer momento, tá... Porque assim, eu digo assim, ter relações à parte, né? Uhum. Mas o que vai mandar, penso eu, né? Não sei se eu estou certo, mas o que vai mandar é ali eu entender que ele continua sendo o meu ponto central. É, E que eu também seja o ponto central dele. é. Independente se a gente venha ter relações à parte ou não. Claro que dentro de um contexto ali sexual. Sim, Né? e existem muitos tipos de relacionamentos e parcerias, né? Às vezes vai ter parceria, assim, de que o sexo é em outro lugar, mas a nossa, né, dia a dia, filhos, etc, tá aqui. O negócio relacionamentos são únicos. E o combinado vai ser aqui, entre essas pessoas, que 1, 2, 3. Porque às vezes a pessoa se relaciona a 2, se relaciona a 3 também. Às vezes tem 3, mas é fechado. É o que a gente ainda tá adaptando à cabeça da sociedade, né? Assim, é muito difícil É muito difícil. pensar assim, mas é assim que existe. E vamos aprender cada vez mais aí com os mais jovens. Se comentando sobre a questão do que incomoda muitas vezes quem está dentro de um relacionamento, quem está dentro de um homenagem, por exemplo, o homem, né? Do que eu vi, que muitas vezes, né, o que incomoda ele não fazer parte Se do deixar de lado. momento, isso. Ele ficar, tipo, meio que sozinho ali, tipo assim. Então, e isso é algo que incomoda, né? Que eu venho acompanhando. Mas, como você falou, acho que tudo é o que o casal se propõe a fazer. É. E ir conversando, vão se ajustando, né? Ou continuam, né? Ou Mas param. talvez seja um erro. Assim, desculpa, talvez seja um erro. Às vezes, ou a mulher ou o homem, né? Porque a homenagem são 3 pessoas, né? Às vezes esquecer do outro, né? Isso acaba sendo um erro, né? Onde às vezes a pessoa de primeira vai fazer, né? Vai fazer uma homenagem. Aí de primeira acontece isso. Uhum. Penso eu que que tanto para a mulher ou quanto para o homem, acho que um deles ali vai sair, como se diz, machucado dali, ferido, né? Porque foi deixado de lado, né? Aí por isso que as conversas elas são muito importantes, tanto entre o casal quanto a terceira parte. Porque às vezes, né, o casal tem ali tudo alinhado, tudo bonitinho, mas esqueceu que existe uma Tem terceira outra. parte. E também existe um limite. Porque a qualquer momento você tem que ter assim, esse direito de pausar. Não, peraí, não tá bom. Então, por exemplo, tô me sentindo deixado de lado. Ó, que tenham, sei lá, uma palavra ou uma frase, alguma coisa. Palavra-chave, né? Palavra-chave. Pra pausar ali. Opa, peraí, não tô confortável. E a outra parte tem que entender que você não tá confortável. Então, tenham esse combinado aí pra a qualquer momento a gente dar aquela freada mesmo, né? Eu acho que isso até te deixa mais confortável em fazer. Porque, imagina, você tá ali desconfortável e ainda tem muito pela frente. Não. E tem idade? Não tem A idade. idade? Não tem Acho idade, que pra não. sexo tem idade, não. Não tem, não. Exatamente. Exatamente, não tem. Essas coisas Não tem que ter mesmo, não né? tem. É achar muitas pessoas, né, pelo senso comum, que a terceira idade, né, não Não transa. transa. Você já pensou? Ah, meu Falar Deus. nisso, nós assistimos um filme um filme muito interessante, né? Traz assim, uma crítica muito bacana sobre a questão da mulher e por ser também assim da terceira idade, né? Que chama Boa sorte, alguma coisa grande. Alan, não. Não. Como que é o nome? Leandro, Edu? não. É bom Fugiu o trazer nome. depois ali na Vou descrição, colocar, porque mas é muito É bacana o muito bom. filme. É excelente. Viu? E aí traz tudo isso, né? O que ela é uma história de uma viúva, né? Que ela nunca teve realmente uma relação, né? Vai contar o filme, não. O pessoal assistir é depois. verdade. A gente traz aí a descrição e vocês assistam. É. Compensa. Porque assim, a gente fica muito. Por mais que as coisas elas são óbvias, acaba que para muitas pessoas não são.
Então, É, essa questão do que a gente está falando hoje aqui, do sexo, de conhecer, né? Se eu, por exemplo, eu sou da área da saúde, né? Eu sou enfermeiro por profissão, né? Estou afastado há um tempo. Então, por mais que seja algo fácil de você falar no ambiente hospitalar, na atenção primária, né? Você não consegue chegar de fato, fazer com que a mulher realmente ela olhe para ela e fala, não, eu tenho que mudar o meu jeito, porque é algo que ainda é estrutural, né? A família ainda é assim, a né? nossa criação A foi. criação ela é assim, né? Então, assim, graças a Deus que hoje acabou bastante, né? Mas antigamente, presente para criança era vassourinha, né? Uhum. Era o joguinho de panela, fogão, Ainda então, é bem, bem mas difícil. Melhoramos. melhorou bastante, pelo que sim, apesar que nosso sobrinho tudo grande, né? Já todo É, sobrinho neto. Ainda temos um caminho longo pela frente, mas não significa que não percorremos grande coisa, né? Grande parte dele E o início eu acho que é mais difícil também. sim, sim, sim. O que você tá Agora, pensando sobre aí, o sexo Nath? na terceira idade, só uma observação que eu acho interessante. Eu tive uma matéria sobre isso, né? E nessa matéria foi interessante que o professor trouxe pra gente, por exemplo, nos lares de idosos que têm homens e mulheres, né? Eles se relacionam, mas a gente tem uma dificuldade grande, assim, de pensar em. Eu esqueci a palavra agora, em prevenção, sabe? Sim, De ISTs, né? Porque, assim, a gente pensa que idosos não transam. Então, por exemplo, uma vez teve uma enfermeira do lar de idosos que trouxe pra ele assim: olha, aconteceu, eu encontrei dois idosos e tal. Hum, tá, e aí? Né? O que eu posso fazer e tal? Você pode fazer uma palestra para falar sobre prevenção de sim, STs. uhum. Ah, mas ué, idosos transam, né? Assim, pra você ver como é que a gente tem que não, que como se fosse errado. Se fossem adolescentes, você ia pensar o quê? Nossa, eu preciso. Eles estão fazendo, eles vão fazer. O vou jovem fazer. pode tudo, Não, né? pro jovem é comum Tipo, que você pense que eles vão transar, é, né? E agora o idoso não. E assim, se for o jovem, o que que você vai pensar de cara? Nossa, prevenção, contracepção. Então é isso, falar sobre isso né, deixar ser. A gente vai ter que adaptar a vida sobre isso que acontece. A gente faz sexo. faz. E pretende fazer por muito tempo, né? É, Amém. né? Oh, glória! Oh, meu É, Deus! Ai, Jesus! É, Valesca, um pouquinho sobre. Eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre sexo, sexualidade e sensualidade, de uma forma didática, para que o pessoal aí entenda, tente entender um pouquinho, né? Saber as diferenças. É uma confusão muito grande mesmo. Quando a gente traz aí essa palavra sexualidade, ela é muito entendida como sexo, vulgar, erotismo, né? Mas na verdade a sexualidade é essa energia pulsante de vida que a gente tem. Como a palavra libido, né? Que a gente sempre, sua libido tá alta, sua libido tá baixa. Aí a pessoa já pensa, o fogo, né? Tá falando de desejo sexual. E não, na verdade nós estamos falando daquela energia que te faz levantar da cama, a energia que te faz caminhar, de querer viver, de ter vontade de viver. E essa é a sexualidade, né? Já a sensualidade, você pode trazer ali uma sensualidade para o seu dia a dia, ali no relacionamento, por exemplo, sem ser uma coisa vulgar, uma coisa exatamente erótica, né? Você pode ser sensual no relacionamento sem estar falando de sexo. Então, assim, autoestima em dia, então você se sente bem com você, com seu corpo, isso é sensual. Aliás, inclusive, é muito sensual uma pessoa que se sente confiante, bonita, né? E eu acho que até nisso, trazendo esse joguinho de palavras, né? Educação sexual, que a gente fala que tem que ter educação sexual nas escolas, né? Para falar com crianças, e o que os outros entendem vai ensinar a fazer sexo. E não, gente, falar de Uhum. sexualidade é falar de vida, é respeito ao outro, limite, autoconhecimento, que é totalmente diferente de falar de sexo. Não estou ensinando, por exemplo, eu sou uma educadora sexual. Eu não ensino a rebolar, por exemplo, nada contra quem ensina. Ótimo, inclusive sigo. Mas
eu tô ensinando, por exemplo, como combater violência sexual, né? Abuso infantil, que é uma coisa que eu me preocupo muito. Então, sexualidade é a vida da gente, né? A gente não tem que trazer ali sexo, sexualidade como a mesma coisa. Uhum. A educação sexual é importantíssima nas Importante. escolas e muitos pais realmente vão contra, né? Os responsáveis vão contra, né, essa educação sexual nas escolas. Esse é um tema complicado, até Muito. porque a maioria das crianças são abusadas, né, por pessoas de confiança. Então, a gente vai trazer aí pais, tios, primos, mães também, tá? Não tô querendo generalizar. Mas sempre normalmente uma pessoa de confiança, uma pessoa que tá ali dentro de A casa. maioria das vezes, né? Na A verdade, maioria das vezes é tanto é assim. que quando a gente traz educação sexual para as escolas, muitos professores descobrem crianças que estão sendo abusadas em casa. Difícil a gente falar que a educação sexual tem que ser em casa, sendo que é em casa que às vezes acontece. Então, ela tem que trazer aí. E, gente, eu tenho livros incríveis, inclusive eu tenho um destaque no meu Instagram que são conteúdos para vários livros, vários, para você ensinar crianças, mas assim, ó, ensinar o respeito, ensinar a diversidade, sem falar de sexo, não tem nada a ver. Então, assim, Maria gostava de jogar futebol, mas os meninos não deixavam ela jogar futebol. É isso, sabe? É tudo muito lúdico, tudo Uhum. muito. Quando a gente fala com a criança, é de acordo com a idade dela. Existe Sim. até uma piadinha que é assim, mãe. O que é virgem? Aí a mãe fica ali sem saber o que falar, né? Toda. Meu Deus, como é que você já sabe disso? Fica pensando, né? E aí traz uma explicação super assim, adulta. E a pessoa fala assim: ah, tá, a criança vem. E o que é extra virgem? Na verdade, ela só leu ali no azeite do rótulo. Então, primeiro, quando uma criança te faz uma pergunta, você devolve a pergunta. O que você sabe sobre isso? Onde você ouviu sobre isso? Para você entender o contexto. E de acordo com a idade, você vai responder, né? Acho que Quanto Mentir mais, nunca. quanto mais a gente atrasa alguns debates dentro da escola, mais a nossa sociedade ela tende a não avançar em políticas, em combates. Por quê? Se você demora a falar sobre sexo, é, é difícil para a criança entender o que acontece com ela é errado. É, Se você não fala sobre o alcoolismo, sobre drogas, a, cri- o adolescente ou a criança, ela não vai saber o tamanho que é o estrago na vida dela, entrar por esse caminho. Então, uhum, assim, a sociedade ela tem que começar a entender que o diálogo, né, como diz o nome do nosso podcast, a democracia em falar isso, que as pessoas tragam de fato, né, o porquê não falar, né, porque a gente tem o porquê falar. Então, é, o porquê não falar? Então, que traga para a gente abrir esse diálogo, porque eu acho que quanto mais a gente traz esse ponto para dentro da escola, né, a gente não vamos criar pessoas repetindo discursos que ouviram falar. A exemplo que vem, assim, é difícil não falar de política, mas quando a gente entra em é, certos assuntos, né, como a gente aham. está vivendo aí, a questão desse PL que está aparecendo aí agora, a questão que criminalizam a vítima de estupro. Então, assim, é algo que é surreal. Eu nunca pensei que eu ia estar dentro de um país É. que a gente ia ter que ser contrário a um PL que traz. Aborda isso, né? Então, assim, De é, vítima su- passa a ser a... de vítima, ela passa a ser um criminoso da história. E a gente está falando de pessoas, de crianças de 11 de 12 anos, de A maioria 14 dos anos. abusados são Então, crianças. assim, é difícil, né? Então, eu penso que a gente tem que realmente debater, né? E com a rede social, com as redes sociais, hoje, é, a gente acaba que a gente tem um caminho a seguir, né? A gente tem um, Uhum, um caminho a sim. nos informar e a passar para outras pessoas, igual você tem o seu Meu perfil Instagram, seu é. perfil lá. Então, assim, é importante, assim, eu sempre falo, é uma utilidade pública realmente para as pessoas e é de graça, É. né? E assim, sobre a educação sexual, assim, voltando um pouquinho, eu acho que também a gente precisa adaptar um pouco mais a atualidade. Porque como que a gente tinha educação sexual nas escolas? Que eu me lembro assim, ó, tem uma televisão, colocam uma foto horrível. Isso é sífilis. E aí, tipo assim, todo mundo, nossa, meu Deus. Mas para chegar naquela foto ali,
sabe? Foram muitos anos, enfim. E por que não colocar assim, ó, isso aqui é a fase inicial? O que você vai sentir inicialmente? Uma foto daquela fase inicial e até onde pode chegar. Olha a diferença. Porque antes era muito alarmista. Por que não sei o que, você vai engravidar? Você vai pegar isso? Calma. Quais são? Se aconteceu de você fazer assim um preservativo, acabou o mundo? Não, peraí. A gente tem ali a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, né, para prevenir As ISTs, né? HIV, especificamente. Mas assim, aí tem a PrEP também, que é a profilaxia pré-exposição. A PrEP você toma durante... é um uso contínuo. E aí Acho que muitas uma vez por pessoas... semana, né? Comprimido Não uma vez por todos os semana, dias todos os mesmo. dias. É, Tem uma que é após após. a PEP, que é após o ato, né? Isso. E a PrEP é contínuo, você usa sempre. Aí a pessoa pensa assim, tá, mas então as pessoas não vão usar preservativo, você tá como se a gente estivesse incentivando, né, isso. Mas não, uma pessoa para usar uma PrEP, ela precisa estar de tempos em tempos lá no posto, então ela está sendo acompanhada. E não é só o HIV, ela vai estar acompanhando outras ISTs. Assim, gente, não é bem assim, sabe? São pessoas que cuidam muito, que elas vão encontrar qualquer infecção no seu início, vão tratar. É, Se soubesse o risco que é uma hepatite C, pois né? é, Então, assim, então as pessoas se preocupam tanto com HIV, porque também foi algo que exploraram na década de 80, verdade. 90, né? É. Que realmente, só que se E existe pensa só nisso, mas hoje em N dia doenças, né, que realmente tá uma super epidemia de outras sim. ISTs, né? Pessoal, hoje estamos falando com a Valevska, ela que é sexóloga, tem uma distribuidora de produtos eróticos, a DSS. Então, você que gosta de sexo, né, de falar de sexo, de fazer sexo, não pode perder esse podcast. Vai lá no nosso Spotify, no nosso YouTube e dá aquela conferida lá que vai valer cada minuto do seu tempo. Não tenho dúvida. Falando um pouquinho aí da DSS, né? A Uhum. sua loja. É, assim, qual que é o público, né? Qual que é o público? É mais mulher, é mais homem que procura? É, como que é essa? É legal a gente falar disso, assim, porque o que acontece? Eu não lido tanto com o público final, porque eu tenho uma distribuidora que vai atender aí os revendedores. Mas eu tenho ideia, porque eu comecei no varejo e eu quero saber o público final do meu cliente. E aí eu tenho essa ideia. Normalmente é a mulher que traz o sex shop para o relacionamento. Ela procura muito para agradar o outro. Então, assim, meu marido vive pedindo anal e eu quero comprar um lubrificante. Mas é ela quem traz. O marido vive pedindo anal, mas normalmente ele não traz o lubrificante. Ou então, eu quero fazer um sexo oral maravilhoso, porque eu vou agarrar esse homem. É muito nisso, sabe? Tanto é que nós fizemos parceria com um sexólogo, ele chama Mahmoud Baidon, sou super fã dele. E ele falava, eu encontrei com ele esses dias e ele falou muito isso comigo. Quando eu tava falando sobre como dar o cu, porque ele é bem assim mesmo. Como fazer a sentada perfeita, agarrar o boy, nananã. Eu vendi horrores, né? Bombava e tal. E aí agora ele tem mudado, ele tá se posicionando mais para quem deseja aprender sobre sexualidade, profissionais também, etc. Mas assim, quando ele fala sobre saúde sexual, etc., é um conteúdo que, sabe, murcha. As pessoas querem mesmo saber a sentada perfeita. E é isso, sabe? Muitas mulheres procurando agradar o outro. Produtos mais vendidos da distribuidora, por exemplo, são normalmente os produtos que as mulheres compram. Então, vamos aí para gel para sexo oral, grande campeão. Sugadores também tem alta, né? Oi? Para anal, gente, assim, ó. Ninguém faz sexo anal. Ninguém. Vai perguntar aí, geral. Senta numa mesa de amigos e tal, né? Aquela mesa grande. Todo mundo, não, mas Isso eu dói, não. não, isso comigo não. Mas produto que vende, produto para sexo anal. Porque é tudo ali, né? A grande tabu. Aí, quando eu vendia varejo, eu gostava muito de vender assim, ó.
Eu tava passando sobre todos os produtos, quando eu chegava no anal, eu falava assim, esse aqui você pode usar pra fazer a sobrancelha, é ótimo. Porque aí a pessoa comprava, mas ela não precisava falar que ela tava comprando pra sexo anal. E aí isso destravava tanto. Real, gente, não tô brincando. Ah, você pode usar pra fazer sobrancelha, ajuda muito. Ah, é? Ajuda? Não, porque sobrancelha dói, né? É, dói muito, leva. Era assim. Lembrou aquele filme de Pernas pro Ar, né? Ah, e o filme é ótimo. Ótimo aquele filme. Existe, assim, uma vida antes e depois dos filmes, gente. De Pernas pro Ar, 365 e 50 tons. Vida antes, vida depois. 50 Sim. tons, então, revolucionou o mercado. Porque Sim. depois disso a gente teve um BDSM muito em alta. Muito em alta. O Sado veio forte. Pessoal, a gente tá caminhando pro final do nosso podcast. Né? Mas já? É uma pena, Ainda porque tem tanta coisa pra eu vou, perguntar. quando o papo é bom, Não ele encerra, vai. gente. Isso, porque já tá chegando em 1 hora já, então a gente precisa realmente encaminhando pro fim. Uma pena. Vamos lá, meu amor. O que que mais Não, você mas quer tem muita saber? coisa, né? A gente sempre tem coisas para Dessas muita perguntar. coisa, vai ter que tirar pelo menos uma outra pergunta. É, Mas não quer dizer tem que muitas vai se coisas. encerrar por aqui, né? Lógico, dentro da sua agenda, Aham. podendo voltar, a gente vai sentar novamente. Tem, como a gente falou, se a gente não falar sobre Isso. sexo, o tabu ele vai continuar. Uhum. Então, assim, é importante a gente abrir o espaço, a gente, esse canal democrático justamente para isso, para trazer e depois, de repente, trazer alguns produtos novos para mostrar para as pessoas que usa, Isso é como que bacana, usa. né? Ah, isso é legal mesmo. Entendeu? Porque às vezes a gente fala, né? E as pessoas, né, não conhecem, não sabem do que estão falando. E tem muita novidade, né? A gente Tem acabou que muitos pesquisa. brinquedinhos Quantas aí, pessoas não né? conhecem um sugador de clitóris, que é o que tá em Não alta é? agora, né? Todos Nossa. os podcasts das mulheres, elas falam. Então a gente tem que trazer mesmo, muita coisa legal. Tem que Dá pra gente trazer. fazer. Vocês têm que comprar, viu, gente? Porque olha, é bom. Existe a vida antes e a vida depois É do bom, sugador, eu falo isso. Na verdade, sexo é bom, viu, gente? Isso. Olha, super indico. Né? É saúde. É Melhor saúde. remédio. É isso. Estamos terminando mesmo? Sim, Encerrando? precisamos. Então, Não queria, né? Mas a infelizmente. gente fica aqui agradecido pela sua disponibilização em vir até nós, trazer informações, compartilhar aí conhecimento. Esperamos que, numa outra oportunidade, que você volte também, Tá? traga algumas coisinhas aí para o pessoal estar conhecendo, Conhecendo. né? E te agradeço Eu é que mesmo. agradeço o convite, parabenizo pelo canal, né? Porque eu acho que realmente vocês trazem sempre assuntos muito importantes para a nossa sociedade. E é isso, debater, né, gente, que é tão importante quebrar tabus e sermos pessoas melhores, né? A partir da conversa Isso. com o outro, a gente consegue crescer muito. Alessa, eu te agradeço, né? Também, porque eu sempre gosto de falar que tempo é algo que a gente não consegue recuperar, né? Uhum. E eu tenho certeza aqui que o meu tempo ele foi muito bem gasto. E de quem for assistir esse podcast também, eu tenho certeza que vai ser muito bem gasto. Então, assim, agradeço o seu tempo, é precioso, é o bem mais precioso que nós temos, né? Verdade. E estamos à disposição, tá? Qualquer novidade, qualquer dia que você tiver, pode falar, Anderson. Tô com a agenda livre aqui, podemos gravar. Como eu falei, a gente sempre grava mais na sexta-feira, que eu acho que Uhum. dá para se organizar e estamos à disposição, tá bom? Bora quebrar tabus. Isso É isso aí. aí. Pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo podcast. E não esqueçam de seguir a nossa página, tanto no YouTube como no Spotify. Estamos lá. Você vai ouvir na íntegra o podcast lá, ouvir, assistir. Fiquem à vontade aí para compartilhar também. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.